Temos agora o prazer de ouvir na sala autores Andréa Nakani. Com uma formação multidisciplinar e bacharel em comunicação social com habilitação em relações públicas, possui especialização em marketing pela Escola Superior de Marketing do Rio de Janeiro, em administração e organização de eventos pelo Senac São Paulo e em educação de ensino superior e mestrado stricto sensu em hospitalidade, ambos pela Universidade Anhembi Morumbi. Possui 23 anos de experiência profissional acumulada em vivências nas áreas de hotelaria, turismo, indústria e educação. Por favor, suba ao palco, Andréa Nakani. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre um pré-lançamento, que é o nosso livro pela editora Aleph, Segurança em Eventos, Não Dá para Ficar Sem. Esse projeto ele teve uma gestação bastante longa, ele durou em torno de 10 anos, porque como é que ele começou? O chiado, vocês já estão percebendo, eu sou carioca. Quando eu vim para São Paulo, eu assumi uma disciplina na Universidade Anhembi Morumbi que era sobre qualidade e segurança. Foi um grande desafio essa disciplina, porque não existia absolutamente nada dentro da área, direcionado à área de eventos, sobre esses dois temas, qualidade e segurança. Então, eu tive que fazer uma pesquisa bastante extensa, principalmente o que já tinha no mercado externo e adaptar à nossa realidade. E esse material foi sendo utilizado em sala de aula. Esse material foi sendo utilizado nessa disciplina que eu ministro até hoje no curso de Tecnologia Superior em Eventos. E existiu uma demanda muito grande, vários colegas de outras cidades, de outras instituições. Poxa, Andréa, compila num material bacana para que a gente possa também usar nos nossos cursos, nas nossas organizações, mas é aquela história. A gente vai deixando o tempo passar, é uma atividade, né? A gente está aqui com o professor Trigo, escritor, né, principalmente de obras, né, relacionadas à área técnica, a gente faz de uma forma bastante altruísta, né, quase que voluntária, e a gente foi deixando, mas eu estou muito feliz porque o momento que ele surge, que é exatamente agora, vem coroar um momento onde as atenções realmente se focam para uma área que, inserida no mercado de eventos, muitas vezes não é considerada nada glamurosa, não é considerada por muitos relevante. Então, demorou um pouco, mas o importante é que saiu. Eu estou muito satisfeita com o feedback que eu já estou tendo das pessoas, alguns que já tiveram a oportunidade de ler, o próprio Sérgio Junqueira, que me deu o prazer de formatar o prefácio. Então, acho que era o momento certo. Ele tinha que sair exatamente agora, quando a gente tem um momento bastante desafiador em termos de projeção, principalmente relacionado à nossa área de eventos. Então, só para a gente ilustrar um pouco, eu separei aqui uma espécie de cenário, né, para a gente entender como é que está o mercado de eventos, até porque boa parte aqui de vocês labuta, trabalha na área e somos profissionais, mas essa não é a realidade do mercado. O mercado hoje ele é bastante explorado por pessoas amadoras no setor, e esse amadorismo muitas vezes macula a nossa própria imagem como profissionais. Quando a gente fala desse mercado que tem esses amadores com uma participação bastante expressiva, a gente está falando de uma situação em que o item segurança, por si só, nem sequer é cogitado. Então, essa questão relacionada a uma maior necessidade de capacitação, de qualificação e, sobretudo, de maior conhecimento, não mais operacional, mas relacionado à própria questão da gestão. Eventos, sim, é estratégico, eventos, sim, tem essa característica, vai demandar, talvez, até um realinhamento, uma nova reflexão da parte daqueles que estão no mercado há muito tempo. Algumas questões que a gente coloca hoje como sendo fatos, variáveis, atributos de segurança, algumas décadas atrás sequer eram cogitadas, e hoje elas já são
de extrema relevância para que a gente consiga ter uma performance bacana, adequada e que atenda às necessidades, às expectativas dos nossos clientes, sejam ele primário, ou seja, aquele que nos contrata, ou aqueles que são o foco, o público-alvo do nosso evento. Existe uma grande diferença entre essas duas terminologias, apesar que muitas pessoas acreditam que elas sejam iguais, que são palavras sinônimas, e não são. Acidentes e incidentes em eventos. Quando há um esquema, um planejamento, e você busca analisar todas as variáveis para que você possa não só controlá-las ou até, num determinado caso, minimizá-las, a gente diz que há incidentes em eventos. Quando você simplesmente não toma nenhum tipo de precaução, e essa é uma realidade muito nossa, muito tupiniquim, a gente que trabalha em eventos vê muito mais ações reativas do que preventivas. Na segurança, então, isso é um campo fértil. A gente espera acontecer para aí sim tomar alguma posição, tomar algum tipo de precaução. No caso do acidente, é justamente quando você sequer teve uma reflexão, você sequer parou para planejar quais seriam as conjunturas que poderiam levar a acontecer determinado acidente, determinado fato no evento. Então, há uma diferença. Mesmo com todo um esquema, todo um planejamento tático de segurança em eventos, você pode sim ter incidente. Agora, se você não tem esse trabalho de forma preventiva, aí você dá uma margem muito extensa para que ocorra justamente os acidentes. Esse aqui eu já acabei comentando, mas a gente percebe claramente que os próprios clientes primários têm uma cultura de... Saving é a palavra da moda em eventos, a gente escuta a todo momento. Porém, os próprios clientes primários, quando tem que fazer uma revisão na planilha orçamentária de um evento, eles olham para a questão da segurança, fazem um histórico. Mas não, eu não usei. Então, eu não usei significa que eu posso abrir mão. Só que esse abrir mão vai gerar uma fragilidade, uma carência muito maior naquele evento. E aquele evento é único. Ele não pode se basear simplesmente no que passou. Ele faz uma análise de um passado, pensando no futuro, e dessa forma consegue ter um embasamento para simplesmente passar a caneta e cancelar aquele investimento. Então, para que a gente consiga cada vez mais um mercado com consciência, é preciso que nós, OPCs, ou seja, os profissionais que trabalham na área, estejam muito bem alinhados com esse pensamento, né? O pensamento da segurança de forma não mais reativa e sim preventiva. Aqui eu trouxe algumas cenas relacionadas a eventos. Essa, ainda bem que não existe mais, que era um dos eventos comemorativo, né, ao aniversário da cidade de São Paulo, e que, na verdade, se tornava uma selvageria, né, uma barbárie que acabava rodando o mundo inteiro e não representava realmente a pujança do aniversário da comemoração de São Paulo. Aqui a gente tem um indício claro de uma variável que já não foi sequer analisada, que diz respeito a alimentos. Alimentos em eventos não é mais um mero complemento. Muitas vezes, hoje, né, você ter uma grife que assine o seu evento na parte de A e B pode se tornar um atrativo a mais para que aquele público que você está focado vá até o evento. E aqui a gente nem vai considerar, né, eu não vou nem comentar, porque acho que ela é muito visível, as questões relacionadas à manipulação, a questões relacionadas à higiene. Isso faz parte da segurança em evento. Esse aqui foi uma fatalidade, né, no estádio Fonte Nova, que esse agora foi, né, entrou nessa reforma maciça que alguns estádios brasileiros estão tendo em função dos mega eventos, mas foi justamente por uma questão de manutenção, né, de falta de manutenção, e por um zelo que não existiu na análise das condições daquela locação do espaço. Então, essa é uma outra variável que a gente também aborda. A virada cultural, que é um mega evento, um espaço público, é muito difícil de você realizar a gestão
gestão, porque você tem entradas múltiplas, e quando você tem entradas múltiplas num evento, você acaba diminuindo diversos esquemas de revista, esquemas até mesmo onde você possa ter uma segurança pública e privada mais ostensiva, mas acaba sendo um grande evento desafiador, porque é um evento que hoje acaba tendo também óbitos. E a pior, o pior cenário que a gente pode ter num evento é justamente quando a gente trabalha com a questão de mortes envolvidas na participação do mesmo. Aqui a gente teve recentemente também, foi agora, no início do ano, a queda de uma estrutura que estava sendo montada na costa do Sauípe, e que acabou acarretando em vítimas também, e o evento teve que ser cancelado. Era uma convenção de uma grande administradora de cartões de crédito, instituições bancárias. Esse também foi um alerta à maratona, de Boston. A gente que aí tem os desafios dos mega eventos esportivos, e dentro da modalidade, essa é a mais perigosa, é a modalidade mais difícil da gente conseguir gerir, justamente por essas múltiplas entradas, Uma maratona tem 42 quilômetros, então para você conseguir mapear todas as entradas de todos os participantes, os espectadores, acaba se tornando muito difícil, e um alvo, que acaba sendo para aqueles que têm algum tipo de intenção de chamar a atenção. A gente vê muito essa questão, que é uma variável também, o terrorismo. Tem gente que fala, no Brasil a gente não precisa se preocupar, lé do engano. A gente tem outros tipos de terrorismo que não são apenas aqueles que a gente conhece mundialmente. A gente tem outros formatos, outros modelos de terrorismo. O Brasil tem terrorismo, sim. Esse que foi marcante para todo mundo, para todos os brasileiros, agora no início do ano, e que incitou a falta de responsabilidade, de corresponsabilidades, legislação. Ela existe? Por que ela não é cumprida? Por que as pessoas fazem algum tipo de vista grossa? Enfim, serviu também para algumas reflexões. Isso tudo, esses exemplos, esses estudos de caso, a gente pode em algum momento estar atrelando ali algumas situações. Negligência, irresponsabilidade, jeitinho brasileiro, não o jeitinho brasileiro que boa parte dos estrangeiros vem, nós brasileiros, mas é o jeitinho brasileiro de levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Não aquele jeitinho brasileiro que é tão característico da gente, do OPC, de ter flexibilidade, de ter jogo de cintura. É o jeitinho brasileiro de uma faceta que a gente não gostaria de receber como característica. Saving, de novo aparecendo, corrupção, fé, incompetências, a fé no quesito de que, não, Deus é brasileiro, então a gente deixa que ele toma conta. Acho que é bacana ter esse atributo relacionado, mas a gente não pode colocar tudo nas mãos dele, Então, a gente trabalha com essa conotação que a segurança, aqui no Brasil, e que foi desenvolvida pelo livro, voltando para a questão dos eventos, ela tem uma amplitude muito maior do que é de extrema relevância a integridade física das pessoas. Mas a gente vai além. Segurança em eventos é você trabalhar com a integridade física, moral e emocional das pessoas. E aí a gente consegue compilar essa situação no que a gente chama de bem-estar. Então, trabalhar com segurança em eventos é justamente proporcionar bem-estar aos nossos convidados, ao público-alvo, aos nossos colaboradores, aos clientes, enfim, todos os stakeholders que estão envolvidos nessa cadeia. Aqui a gente tem algumas variáveis para demonstrar o que a gente apresenta no nosso livro, e todas essas variáveis a gente teve o cuidado de apresentar exemplos, referências, estudos de caso. Então, é uma obra que eu tive bastante cuidado de não ser uma obra meramente acadêmica, e aí eu tive que controlar essa minha vertente acadêmica, mas que seja realmente focada no âmbito mercadológico. Então, nesse caso, eu me sinto muito à vontade, porque eu sou uma profissional de mercado que foi parar na academia e, paralelamente, conduzir a minha vida nessas duas esferas. Então,
dimensão do público, perfil do público, e cada uma dessas variáveis tem a abertura para inúmeras outras ramificações. Então, por exemplo, em perfil do público entra penetras, né, que a gente brinca que penetras é o psicopata dos eventos, público interno, espaço físico, alimentação, bebidas, entorpecentes, trajes, condições climáticas, e ainda tem uma série de outros atributos que a gente não conseguiu alinhá-los em variáveis distintas e a gente colocou em tópicos especiais, tá? Deixa eu apressar aqui. Com relação à legislação, a gente aborda também, legislação não nos falta, falta justamente a aplicação e talvez o conhecimento. Tem muitos OPCs, tem muitos colegas no mercado que desconhecem inúmeras obrigações, inúmeras responsabilidades que tem. E quando a gente conversa, aborda determinado assunto, eles ficam até perplexos. Mas eu não sabia. E não são pessoas que começaram ontem. Não são pessoas que são caracterizadas como amadores. São pessoas que já têm toda uma historicidade, que já têm toda uma trajetória no mercado, mas que em algum momento não se atualizou, não teve isso como uma prioridade na colocação, no planejamento do seu evento. Aqui, eu queria também salientar algumas especificidades desse livro, que é justamente um anexo com relação à tipologia. No ano de 2000, eu lancei um livro, esse livro está com uma edição esgotada desde então, e que vários colegas já falaram, aquela tipologia que você apresenta, que são mais de 60 tipos de evento, é a mais completa do mercado. Então, eu fiz questão também de voltar com a tipologia, porque o cliente primário, aquele que nos contrata, não tem a menor obrigação de saber qual a diferença de uma feira, de um salão, de uma conferência, de uma palestra. Mas aquele que labuta na área, aquele que trabalha em eventos, tem a obrigação de saber, sim, quais são as diferenças. E essa contribuição também a gente fez questão de anexar no livro, até porque uma tipologia errada pode levar a um mal-estar, que é justamente contrário à premissa do que a gente busca ao colocar a segurança em eventos. Os estudos de casos também são bastante variados, tem um capítulo que a gente só aborda diversos eventos. Infelizmente, a gente tem muito mais eventos que foram trágicos, que foram por uma linha de tragédia ou de fatalidade, do que boas práticas no que diz respeito à segurança. Mas serve como alerta, serve também para a gente pensar sobre os mesmos. E também no livro a gente fala sobre o SEGES, que provavelmente seja um dos principais legados que a gente vai ter com a realização da Copa, com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, que é justamente a criação de uma secretaria especial extraordinária, como eles chamam, para grandes eventos. A gente não tinha isso no Brasil, a gente hoje é top 10 da ICA, a gente tem, assim, perspectivas de avançar, e a gente não tinha uma célula que pensasse estrategicamente e que desse esse apoio na realização de grandes eventos. Então, esse é um legado que muito pouco se fala, mas é um legado que, para a gente, diretamente, ele é bastante visível, aplicável, está deixando com que a gente consiga ter um acompanhamento muito mais próximo com o que existe de equipamentos, com o que existe de inteligência no quesito de segurança. Então, é um destaque bacana e que a gente aborda também no livro, tá? O livro, então, já está disponível. A gente está fazendo aqui, no Prêmio Caio, a convite do Sérgio, que eu agradeço de coração, minha gratidão para ele é eterna, o pré-lançamento, mas o lançamento oficial a gente vai fazer no ano que vem. E não só aqui em São Paulo, a gente já tem aqui alguns locais que a gente vai rodar, já tem outros lugares que a gente fechou aqui, mas não deu tempo de colocar. Eu fico muito feliz desse interesse, porque, acima de tudo, estar na academia significa que eu consigo melhorar o meu próprio espaço no mercado. Então, eu consigo compartilhar conhecimento com pessoas que, lá na frente, vão ser as pessoas que estão trabalhando comigo. E, dessa forma, eu consigo criar uma equipe muito mais uníssona e muito mais comprometida. Então, acima de tudo, eu fico feliz de saber que as pessoas têm interesse e a gente consegue ter esse compartilhamento maior. Deixo meu contato com vocês, caso vocês queiram ter alguma
alguma dúvida, falar sobre o assunto, enfim, fico à disposição. E também recomendo não só o Segurança em Eventos, mas outros títulos que a gente também tem apresentado anualmente. Tem um livro que o Chicão já fez a cara feia, mas eu sei, tem um livro que não está aqui, que concorreu ao Prêmio Jabuti, que é Hospitalidade, Turismo e Turismo Segmentado. Então, ficam outras dicas também de leitura. Leitura é sempre um prazer. Quanto mais a gente pensa que sabe, menos o sabe. Então, educação tem que ser continuada. Educação estagnada não adianta nada. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima vez.